Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Escatologia. O que isso significa? Dentro deste tema nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será o que é escatologia. Em segundo lugar, vamos falar sobre escatologias individual e coletiva. Em terceiro lugar, vamos falar sobre os principais eventos escatológicos. E em quarto lugar, vamos falar sobre a importância do estudo escatológico. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O estudo sistemático da escatologia nos coloca na esperança de contemplarmos a consolidação de nossa salvação em Cristo de forma prática. O Senhor Jesus, através das revelações, especialmente escritas pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, nos mostra como será o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o julgamento das nações, o Armagedon, o juízo final, novos céus e nova terra e tantos outros assuntos dos últimos acontecimentos no planeta Terra que renova a nossa fé e a grande esperança de vivermos eternamente com o Senhor. O que é escatologia? Definição de escatologia. Definimos escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciadas por Deus na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Apocalipse, como a realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade na terra e no céu. Extrapolando então para a anunciação do destino eterno dos salvos pela fé em Cristo Jesus e dos não salvos. Na etimologia da palavra, no grego, escatos ou escatas, significa último ou últimas coisas. E logos quer dizer estudo. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas. Autor do livro de Apocalipse. Todo o conteúdo do livro de Apocalipse possui autoridade divina, pois tem como autoria o próprio Deus Pai, que entregou a mensagem a Jesus Cristo, Deus Filho, e esta foi revelada ao apóstolo João, através de um anjo, sobre as coisas que brevemente aconteceriam, tendo o apóstolo testificado a mensagem na forma escrita, para que todo aquele que lê ou ouvir e guardar a mensagem seja bem-aventurado. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Data da redação do livro de Apocalipse. A maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam e concordam que o livro de Apocalipse foi escrito numa data em torno do ano 95 depois de Cristo, no século I da nossa era, num cenário de grande perseguição da igreja primitiva,
durante o reinado do imperador romano Domiciano, que, por se considerar uma divindade, instituiu um decreto que versava sobre o culto ao imperador, que exigia dos cristãos uma exclusiva adoração à sua personalidade. O local da redação do livro de Apocalipse. O apóstolo João teve as visões proféticas do Apocalipse numa ilha chamada Patmos, localizada no mar Egeu, perto da Ásia Menor, para onde fora deportado por ordem de Domiciano por se recusar a adorar este imperador romano. Mas quais são os temas principais do livro de Apocalipse? Genericamente, o livro de Apocalipse traz em seu bojo os seguintes temas revelados ao apóstolo João. Em primeiro lugar, a visão de Cristo glorificado, no capítulo 1. Em segundo lugar, as cartas às 7 igrejas localizadas na Ásia Menor do passado, que representam 7 períodos de todas as igrejas, desde seu início até a igreja atual de nossos dias, tipificando sua época, significado da igreja e seu caráter espiritual. E isto está registrado no 2º e no 3º capítulo do livro. Em terceiro lugar, o outro tema é o arrebatamento da igreja, ou seja, a retirada repentina da igreja da terra, num piscar de olhos, materializada na visão do trono de Deus e da igreja glorificada. Isto está registrado no 4º e 5º capítulo do livro. Em quarto lugar, a grande tribulação, descrita em sucessivos flagelos impostos pelo Senhor contra a terra, contra seus habitantes e contra a ordem de governo de Satanás, do falso profeta e do anticristo, concomitante aos acontecimentos da grande tribulação na terra. Haverá no céu o tribunal de Cristo, onde as obras dos servos de Deus serão galardoadas. E isto vai do capítulo 6 ao capítulo 18 do livro. Em quinto lugar, como tema do livro, nós temos as bodas do Cordeiro, materializada no banquete e na grande festa do noivo, Jesus, e da noiva, a igreja, a realizar-se no céu, e também a volta pessoal de Jesus em glória à terra para destruir o império maligno de Satanás, do falso profeta, do anticristo e de seus aliados na grande batalha do Armagedon, bem como para libertar Israel e julgar todas as nações. E isso está registrado no capítulo 19 do livro. Como sexto tema, nós temos a prisão de Satanás por 1000 anos, com a implantação do respectivo reino milenial de Jesus na terra, finalizando com o grande juízo final. Isto está escrito no capítulo 20 do livro. E finalmente, como sétimo tema, a eternidade tipificada pelos novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, bem como também trazendo as demonstrações e as promessas finais da revelação para o perfeito estado eterno. E isso está no capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre escatologias individual e coletiva. E vamos definir, em primeiro lugar, a escatologia individual. É a escatologia que diz respeito à salvação individual de cada cristão, a partir de sua morte física, passando por um estado intermediário até a sua ressurreição nos últimos dias por ocasião do arrebatamento da igreja.
E temos também o segmento da escatologia coletiva, que é a escatologia que diz respeito ao estudo sistemático e sequencial dos fatos que irão ocorrer nos últimos dias da humanidade na Terra, que denotam a salvação eterna dos cristãos e a condenação eterna dos ímpios. Portanto, aí as duas definições de escatologia individual e escatologia coletiva. Passando para o item 3 da lição, os principais eventos escatológicos. E nós vamos traçar neste momento a cronologia dos últimos acontecimentos. Esta sequência lógica dos acontecimentos escatológicos é a mais aceita pelos teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada, a qual passaremos a reportar neste ponto da lição, a saber, a morte de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar para a remissão dos pecados de toda a humanidade, inaugurando o tempo da era da Igreja. A era da Igreja é o atual momento que vivemos. A Igreja cristã que se iniciou com Cristo e não sabemos a duração de seu tempo até a sua retirada da terra. O arrebatamento. O arrebatamento será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a Igreja será retirada do planeta Terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde uniciar eterna e plenamente com o Senhor Jesus. A grande tribulação. Após o arrebatamento da Igreja, será inaugurado o período de 7 anos da grande tribulação, dividida em 2 partes de 3 anos e meio, onde na primeira parte aparecerá o anticristo, governando o mundo com poder político e comercial, sustentado por 10 reis, e com poder religioso, sustentado pelo falso profeta, sob a autoridade de Satanás. O tribunal de Cristo. Enquanto a grande tribulação se desencadeia na terra, no céu os salvos em Cristo Jesus terão suas obras julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo, considerando que todos já estão na condição de um corpo glorificado, portanto, salvos e livres do pecado. Porém, segundo as suas obras, serão julgados e receberão os seus respectivos galardões. As bodas do Cordeiro. Distribuídos os respectivos galardões aos santos, virá na sequência no céu as bodas do Cordeiro, que será uma festa no céu com um banquete celestial entre o Senhor Jesus e a sua Igreja santa e imaculada. A volta de Cristo com a sua Igreja. O Senhor Jesus, no segundo ato de sua segunda vinda, virá com a sua Igreja para julgar as nações, destruir o império satânico e destronar Satanás, o falso profeta e o anticristo da governança do mundo. O Armagedon. Na batalha do Armagedon, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os que têm a marca da besta serão mortos, e os seus corpos consumidos pelos abutres. Satanás e os seus demônios serão acorrentados por 1000 anos, e todas as nações serão julgadas pelos seus malfeitos. Nesta batalha, a menina dos olhos do Senhor, Israel, será salva, e assim reconhecerão que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias,
o Redentor de Israel e da humanidade. O milênio. Após a destruição do Império Satânico, começa na Terra o governo de Cristo por 1000 anos. O milênio, uma teocracia segundo o reino universal, eterno, com justiça, com equidade inflexível e com toda a plenitude de espírito. Será um tempo de júbilo, de glória, de santidade, de paz e de verdade. O juízo final. Após o governo do milênio de Cristo, virá o julgamento final, também conhecido como o juízo do trono branco, que é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, onde o Senhor Todo-Poderoso sentenciará ao sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre todos os ímpios, mortos de todos os seus tempos, que ressuscitarão num corpo sem glória, e por terem rejeitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, receberão pelas más obras praticadas, registradas em seus próprios livros, a condenação de viverem com o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os demônios no lago de enxofre e fogo, eternamente em sofrimento. Novos céus e nova terra. Após o julgamento final, Deus criará para nós um novo lar celestial. Porém, antes do Senhor criar novos céus e nova terra, Ele destruirá os antigos céus e a antiga terra pelo fogo, e imediatamente criará novos céus e nova terra, e viverá junto com seus filhos para sempre, em um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrimas e sem morte. E assim estaremos para sempre na nova Jerusalém celestial. O item 4 da lição tem como título a importância do estudo escatológico. E vamos iniciar falando sobre a palavra do Senhor revelada. Com relação às últimas coisas, no que concerne ao futuro da humanidade, temos que considerar que a Bíblia Sagrada é a palavra final, inerrante, infalível e fidedigna, que revela com exatidão e precisão o que acontecerá no final dos tempos, na história da humanidade, sendo este tratado da palavra de Deus a respeito das últimas coisas, sendo também ela uma fonte da autoridade divina, cujo intuito é evitar desgastes espirituais e não lançar dúvidas e medos nas pessoas. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, melhor dizendo, versículo 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis.
Portanto, há aqui uma exortação à fidelidade à palavra do Senhor. Neste contexto, então, nós devemos rejeitar qualquer profecia, de quem quer que seja, não alinhada com a palavra de Deus. E assim, qualquer pessoa que retirar ou acrescentar qualquer acontecimento da profecia de Deus com relação às últimas coisas, ou seja, com relação à escatologia, relatando falsas previsões, determinando datas para a consumação dos eventos, será penalizada com um acréscimo de flagelos sobre si relatados no livro de Apocalipse. A perda de sua salvação também será penalizada, e também na perda do seu direito de morar na cidade santa e de também receber as bênçãos do Senhor. E nós podemos ler esta advertência no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 18 ao 20, que diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Passemos a falar agora sobre as interpretações escatológicas. Várias são as perspectivas das interpretações escatológicas com relação às profecias bíblicas dos últimos acontecimentos da história da humanidade. E dentre elas podemos citar como as principais a perspectiva futurística. Esta corrente de estudiosos da Bíblia Sagrada acredita que até o capítulo 3, o livro de Apocalipse, retrata os fatos já passados na história humana e que a partir do capítulo 4, todas as predições são de acontecimentos futuros, retirando a essência histórica dos fatos. Esta perspectiva futurística é a mais aceita e fidedigna às revelações bíblicas, segundo a opinião da maioria dos estudiosos. E esta perspectiva trata o arrebatamento da igreja, da terra e do reino milenial de Cristo nos seguintes aspectos quanto ao tempo da segunda vinda de Jesus Cristo, a saber, quanto ao arrebatamento da igreja com relação ao tempo da grande tribulação, nós temos uma corrente chamada pré-tribulacionista, ou seja, o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação na terra, caracterizando que a igreja do Senhor Jesus não passará pelos flagelos da tribulação. Esta posição é a mais aceita e alinhada aos escritos bíblicos do livro de Apocalipse, segundo a maioria dos estudiosos. Uma segunda corrente defende o mid ou meso-tribulacionista. Isto quer dizer, então, que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja no meio da grande tribulação, ou seja, após os 3,5 primeiros anos da grande tribulação, que terá duração de 7 anos, caracterizando que a igreja do Senhor Jesus passará por parte destes flagelos. Temos também a perspectiva pós-tribulacionista, onde o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja após a grande tribulação, caracterizando que a igreja do Senhor Jesus passará por todos os flagelos da grande tribulação.
Portanto, na questão da grande tribulação, nós temos três correntes teológicas. A pré-tribulacionista, falando então que o arrebatamento será antes da grande tribulação. A meso-tribulacionista, falando que o arrebatamento será no meio da grande tribulação. E a pós-tribulacionista, falando que a tribulação, o arrebatamento, melhor dizendo, se dará após a grande tribulação. Já no sentido quanto ao reino milenial de Cristo na Terra, nós temos também três posições, isto na perspectiva futurística. Primeiro, a milenista. Os defensores desta concepção advogam que não haverá um reinado literal de Cristo na Terra, num interregno de 1000 anos. Logo, eles acreditam que após a segunda vinda de Cristo à Terra, seguir-se-á o juízo final, considerando então que o milênio é uma simbologia da vitória de Cristo sobre Satanás, se confundindo com a própria era da Igreja na Terra. Uma outra corrente com relação ao reino milenial de Cristo é o chamado pré-milenismo. Esta concepção defende que Cristo, em segundo ato de sua segunda vinda, retornará de forma física e pessoal a este planeta para implementar o seu reinado literal na Terra com a duração de 1000 anos. Esta posição é a mais aceita e alinhada aos escritos bíblicos do livro de Apocalipse, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia. E por fim, nós temos o pós-milenismo. O conceito de crença desta concepção estabelece que a pregação do Evangelho de Cristo será tão abrangente e de bastante sucesso que todo o mundo se converterá ao cristianismo de forma universal, ou seja, o milênio se caracterizará por meio da difusão plena da salvação em Cristo. E após esta completa conversão universal dos habitantes da Terra, o Senhor Jesus retornará a este planeta. A perspectiva preterista. Nesta perspectiva, seus defensores advogam que os fatos narrados no livro de Apocalipse são acontecimentos ocorridos no passado, por ocasião da existência do Império Romano, no primeiro século, não aceitando este livro como profético. Como ainda uma terceira perspectiva, nós temos a perspectiva histórica. Os devotos desta perspectiva acreditam que cada fato narrado no livro de Apocalipse retrata fato histórico da humanidade em sua existência no tempo, ou seja, cada evento bíblico se encaixa numa ocorrência da história humana, deixando a sua compreensão um mistério e de diversas comparações com os fatos ocorridos nas relações humanas ao longo do tempo. E uma quarta e última perspectiva do livro de Apocalipse, ou dos fatos lá contidos, é a perspectiva mística ou simplesmente simbólica. Acreditam os defensores desta perspectiva que todos os eventos registrados no livro de Apocalipse são místicos e que apenas nos ensinam lições morais e espirituais, não enxergando nenhuma perspectiva futurística, preterista ou história dos fatos. Concluindo a nossa aula de hoje, no livro de Gênesis, Deus revela o começo de todas as coisas no Apocalipse. Deus revela o fim de todas as coisas, nos levando a concluir que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, pois tudo começou em Deus e tudo terminará em Deus. Aleluia. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo
A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.